Oi gente, aqui é a Minzia e nesse vídeo eu preparei dicas para ajudar quem quer começar a dançar K-pop, tanto quem não está muito acostumado quanto quem tem pouca experiência. Como eu me conheço e eu sei que eu falo muito, eu resolvi dividir as minhas dicas por temas de vídeo. E nesse vídeo a gente vai focar na coreografia, em como aprender a coreografia, como limpar a coreografia, enquanto nos outros vídeos que eu pretendo fazer, eu quero focar em assuntos que também são importantes para um dance cover, como expressão facial, figurino, dublagem, gravar o vídeo, editar e essas coisas. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar na dança, tá bom? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional, mas eu quero passar aqui um pouquinho da experiência que eu adquiri ao longo desses quase 10 anos dançando K-pop e eu quero facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, sem mais enrolação, simbora para essas dicas. Então, a primeira dica é: escolha uma coreografia fácil para você não se frustrar. Por que eu falo isso? Porque eu sei que todo mundo quer pegar, tipo, a música que tá bombando no momento, ou então a música do seu grupo preferido. Se a gente vai logo pra parte mais difícil, é óbvio que a gente vai ter muita dificuldade e talvez aquilo acabe gerando um estresse ou uma tristeza na gente e a gente acabe desistindo de tentar aprender porque foi muito difícil. E aí quando chega no dia seguinte que você vai tentar de novo, você lembra do que aconteceu, que você ficou estressado tentando aprender aquela coreografia, ficou triste porque não conseguiu, e a tendência é que você nem tente de novo porque você já foi logo no difícil. Então assim, vamos com calma. Lembrando que coreografia fácil é uma questão relativa. Tem gente que acha Teach do Choice fácil e tem gente que acha Teach do Choice difícil. Então é uma questão de opinião, é uma questão de experiência com a dança. Uma coisa que você pode fazer é pesquisar qual a coreografia mais fácil do seu grupo preferido, que eu tenho certeza que muitos fandoms fazem esse tipo de listagem e vai ser uma música que você gosta muito, então vai facilitar o seu aprendizado. A minha próxima dica é que você assista muito o vídeo da coreografia antes de começar a ensaiar. Eu vou dar aqui um exemplo de quando eu fui ensaiar Wanna Be do ITZY. Quando saiu, eu tava gravando o meu medley de fevereiro. Eu não tive tempo de aprender o Wanna Be do ITZY na mesma semana que saiu. Então, eu assisti várias e várias vezes o vídeo da coreografia e isso foi ficando na minha cabeça que quando eu comecei a ensaiar, tinham coisas que eu já sabia o que ia acontecer em qual hora da música. Então, se você assiste muito antes de levantar da cadeira para ir ensaiar, pode ajudar um pouco no teu ensaio. E como é que você vai assistir esse vídeo? No Mirror e no Slow. O que é Mirror e Slow? Mirror em inglês é espelho, então você vai assistir o vídeo no modo espelhado. Quando você está assistindo um vídeo de uma coreografia ou de uma fancam, de uma live, eles estão dançando de frente para você, então você está assistindo os movimentos todos para o lado contrário. Se o idol está aqui dançando e ele levanta esse braço, é como se você estivesse de costas e você vai ter que levantar esse braço para ficar igual, entendeu? Então isso é um pouco mais complicado para quem está começando a dançar, porque vai ter que inverter todos os passos na cabeça e isso dá um nó medonho. Então, no Mirrored, antes se o vídeo fazia isso daqui, agora que ele tá Mirrored, ele vai fazer isso daqui. E isso é muito mais fácil de você aprender, porque você vai só seguir o que tá acontecendo no vídeo. Se vocês não acharem um vídeo Mirrored no YouTube, vocês podem fazer isso daqui que eu vou ensinar agora. E quando você procurar o vídeo que você quer dançar, você vai substituir a palavra YouTube por Mirror the Video. Você dá Enter e magicamente o vídeo foi espelhado sem você precisar baixar nada. E isso é muito útil porque tem muitas coreografias que você quer aprender que são muito antigas ou são muito recentes, tipo assim, acabou de sair a live e não deu tempo de alguém postar o Mirror e de você já quer aprender, é só escrever esse Mirror the Video lá em cima, facilita muito a vida e de nada. E o slow, o que é o slow? Devagar. Eu sei que a gente quer aprender tudo rápido, tudo agora, mas se você tentar aprender na velocidade normal, se você não está acostumado, você vai se confundir muito, porque pode ser muito rápido para você entender os passos. Lá na ferramenta do YouTube vai abrir uma aba escrito velocidade, velocidade de reprodução, velocidade do vídeo. Você clica lá e aí tem as opções para você diminuir a velocidade. Até onde eu saiba, essas opções elas são fixas só no celular, mas no computador, além dessas fixas, você pode mexer livremente para a velocidade que você quiser, então fica aí a seu critério a velocidade que você vai querer ensaiar. A minha terceira dica é para quem tem dificuldade de saber qual membro vai seguir na coreografia. Se você for um dançarino solo, é sempre bom que você mescle todos os integrantes para que você seja sempre o centro da atenção. Ah, mas tem uma hora que o fulano vai pro meio da coreografia e faz uma coisa diferente e os outros integrantes estão dançando uma coisa atrás. O que é que eu devo fazer? Faz o que você acha mais legal na coreografia. Eu vou dar um exemplo do meu cover de Feel Special do Choice. No rap da Dahyun, eu escolhi fazer a Dahyun porque eu amo a Dahyun, mas porque eu gosto muito dos passos que ela faz no rap de Feel Special. Mas eu conheço muita gente que prefere fazer a coreografia das outras integrantes enquanto o rap da Dahyun tá acontecendo
e tudo bem. Se você acha mais legal fazer a coreografia atrás, você faz. E se você acha mais legal fazer o integrante que está lá no meio, dublando, fazendo rap, jogando cabelo, fazendo o que ele quiser, aí você faz. É o que você acha mais legal, fica a seu critério, é livre. Bom, essas primeiras dicas que eu dei, elas foram mais de análise e observação. Essa daqui é a primeira dica prática. Se alongue antes de começar a ensaiar e depois de terminar de ensaiar, porque, gente, ninguém aqui quer ficar com dor nos músculos, quer lesionar um membro. E quando eu tava aprendendo Say My Name do ANS, tem um passo que é super besta, que é só uma coisa que faz tipo assim, e eu dei um jeito no meu pescoço fazendo isso daqui, porque eu não tenho costume de me alongar. Então, não sigam o meu exemplo, porque isso pode acontecer com vocês. E eu não desejo vocês passarem 5 dias com torcicolo não, viu? Tenho preguiça de me alongar, mas eu tô tentando mudar isso nessa quarentena. Se alonguem muito, porque faz muita diferença. A minha próxima dica é, quando você começar a ensaiar, pega aí um pedaço da coreografia, repete ele bastante até você entender o passo, nada de pressa, tudo no seu tempo, tá bom? Se você pega 10 segundos, repete esses 10 segundos, depois você passa para os próximos 10 segundos e assim por diante, que é pra você entender perfeitamente os passos e aí você vai ter menos chance de errar quando você for revisar tudo. Agora que você já assistiu muito o vídeo, já começou a ensaiar, repetiu bastante, agora a gente vai limpar a coreografia. É quando você vai consertar os passos. Então a primeira dica para limpar é assistir de novo o vídeo da coreografia para ver se não esqueceu nenhum detalhe. Antigamente era muito comum isso acontecer comigo. Eu ensaiava, gravava o cover, postava e quando eu ia comparar com o original, eu via que eu tinha esquecido algum detalhe. Eu fico, putz, se eu tivesse assistido mais esse vídeo, eu teria prestado atenção nesse detalhe. E para isso não acontecer com vocês, quando vocês terminarem de ensaiar, que vocês acham que vocês aprenderam tudo, assistam de novo, de preferência no slow, para vocês verem todos os detalhes e verem se não vão esquecer nenhum. Outra dica muito importante que ajuda a limpar a coreografia é você saber a coreografia até quando você não está ensaiando. O que é que eu quero dizer com isso? Antes de você dormir, ou quando você estiver tomando banho, ou quando você estiver fazendo outra coisa, fique pensando na coreografia, revise a coreografia mentalmente. Isso ajuda muito na hora que você vai ensaiar de novo. Então, sempre que você tiver um tempinho, fique pensando na coreografia sem que você esteja olhando para a coreografia ou escutando a música. Se você consegue lembrar da maioria dos passos enquanto você não está fazendo essas coisas, significa que você ensaiou o suficiente para você ter mais confiança na hora de revisar os passos. Minha próxima dica para você limpar a coreografia é ensaiar na frente do espelho e gravar o seu ensaio. Ensaiar na frente do espelho é eficiente, mas nem tanto como gravar o ensaio, porque às vezes quando você está dançando na frente do espelho, você não enxerga todos os detalhes que estão errados. Enquanto quando você grava o vídeo, você pode comparar com o original, colocar eles lado a lado e aí você vê quais são as diferenças e consegue consertar com mais detalhes. Para você comparar o vídeo, você não precisa fazer nenhuma edição. Você pega a câmera ou o celular que você gravou o seu ensaio e abre uma tela com um vídeo original. Importante que para você comparar o seu vídeo com o original, ele não pode estar no Mirrored, porque quando você se grava, você já está dançando para o lado certo. Então você vai comparar o seu vídeo para o lado certo com a coreografia original para o lado certo, tá bom? O mirror é só para ensaiar. Outra coisa que ajuda a limpar a coreografia é, quando você estiver comparando o vídeo do seu ensaio com o vídeo original, vai pausando e anotando os erros que foram cometidos para você consertar no próximo ensaio. Porque às vezes quando você está só assistindo, pode ser que tenham tipo, sei lá, 5 erros. E aí você assistiu o vídeo todinho, quando o vídeo terminou você só lembrou de 3 erros para corrigir e aqueles outros 2 erros ficaram e você nem percebeu, gravou o vídeo ou se apresentou e aqueles erros ficaram na sua coreografia. Então, ir pausando e anotando os erros é muito importante, porque anotando você anota, porque anotando você vai lembrar de todos os erros na hora que você terminar de assistir o vídeo e aí você vai consertando de um por um para que a sua coreografia fique o mais limpa possível. Chegamos na parte do vídeo das dicas motivacionais e eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui vão parecer bestas, mas eu acho que elas são muito importantes, principalmente para quem está começando a aprender coreografias de K-pop. A primeira dica motivacional que eu vou dar para vocês é: não se compare ao idol. É muito contraditório quando eu digo pra você comparar o vídeo do seu ensaio com o vídeo original e depois eu venho e digo aqui, não se compare com o idol. Muita gente quer dançar exatamente igual ao idol. Como é a profissão deles, eles demandam muito mais tempo da vida deles ensaiando, praticando, e eles tiveram muitos anos de treinamento antes de debutar. E a gente que faz dance cover, eu, você, a gente faz tudo por diversão, então não tem como a gente dançar igual a eles, a não ser que a gente dedique o mesmo tempo que eles dedicam, e a gente tem outras coisas pra fazer na vida, tem
trabalho, tem estudo, tem outras coisas que impedem da gente dedicar todo esse tempo pra dança, né? Então, tome eles mais como eu quero um dia dançar igual a Momo, eu quero um dia dançar igual ao J-Hope, porque aí você toma eles como uma inspiração de onde você quer chegar, mas não se compare com eles, até porque cada pessoa dança de um jeito e tá tudo bem. Contanto que você não altere a coreografia, você dançar do seu jeito, tá tudo bem. Porque todos nós somos seres humanos, somos diferentes e tá tudo bem. Você pode colocar o seu jeito na dança. Eu, particularmente, eu gosto muito de assistir dance covers que põem o seu estilo no vídeo, porque isso deixa o cover mais único, mais especial, porque você tá colocando um pouquinho de você naquele dance cover, sabe? Um bom exemplo disso é o Random Play Dance que aconteceu aqui no meu canal. Eu e as 6 meninas que estavam dançando esse Random Play, por exemplo, dançamos Kill This Love do Blackpink. E se você ver, todas estão dançando sincronizadas. Mas quando você olha pra cada uma tá fazendo a coreografia do seu jeito, do jeito que aprendeu. Mas no final das contas, isso não altera o resultado. Ela tá toda no tempo certo, toda com os movimentos certos. O importante é você seguir a coreografia certo pra você fazer o dance cover. Então preste muita atenção nos detalhes e coloca lá teu jeito, se joga, que eu acho que isso aí deixa o cover muito mais legal. Minha próxima dica motivacional é: se divirta enquanto você está dançando. Por isso que eu aconselho pegar coreografias que você gosta, porque você vai estar muito animado para dançar aquela música e vai sair muito mais legal a sua performance. Só você pensar como uma pessoa que está assistindo. Eu, particularmente, prefiro assistir as pessoas que, mesmo que tenham alguns erros, elas estão ali dando sangue, dando gás, assim, motivada. Eu sei essa coreografia, eu ensaiei bastante, eu gosto dessa música e eu tô aqui mostrando para vocês o quanto eu me esforcei para isso aqui tá desse jeito. Se divirta enquanto você dança, porque as pessoas percebem e as pessoas vão apreciar isso também. E se você é tímido, mas você gosta de dançar, tipo assim, na frente das pessoas você tem muita vergonha, mas dentro do seu quarto você se solta, você consegue dançar, eu vou dar uma dica aqui que a minha amiga Mac deu, que eu achei super importante e eu quero reforçar ela. Se você tem vergonha de dançar na frente das pessoas, encara a dança como um teatro, sabe? Você pode criar um personagem para te substituir quando você for dançar, porque você vai estar incorporando o que a música está pedindo, o que o conceito está pedindo, e depois que você terminar de dançar, você volta a ser você mesmo. Eu lembro da minha primeira apresentação em grupo, que eu dancei Fire do 21. Eu tava muito nervosa, mas na hora que eu subi no palco eu falei assim: eu sou a Minzy, eu sou a Minzy, eu sou a Minzy, eu sou a Minzy. Eu dancei, eu dei tudo de mim, eu tava parecendo uma minhoca dançando, mas eu tava me divertindo e eu dei tudo de mim ali no palco. Quando acabou a música, gente, eu tava assim, ó. E morreu. Parecia que eu ia morrer, gente, do coração. Mas ali em cima do palco, ninguém percebeu isso. Em cima do palco eu tava lá. Now let's to me, now you wanna get down. Então assim, você tem que mostrar essa confiança, mesmo que você não tenha. Porque as pessoas acreditam no que você passa quando você tá dançando, sabe? Então se você mostra que você tá com medo, que você tá tímido, elas acabam prestando mais atenção na sua timidez do que na sua dança. Se eu tô dançando Oh My Girl e a música exige que eu esteja sorrindo o tempo todo, que eu esteja saltitante o tempo todo, por mais que eu não seja assim na minha vida real, mas a coreografia e a música exigem isso de mim e eu me prestei ao papel de pegar aquela música, então eu vou incorporar o que a música tá me pedindo. Reforçando aqui o que a minha amiga Mac disse: beijos Mac, te amo, vão lá ver o canal dela. Ela também deu dicas pra perder a vergonha de dançar, então eu vou deixar aqui nos cards, que eles são muito importantes também. Mas é isso, gente, cria um personagem ou então mente pra si mesmo. Eu tenho confiança, de tanto você tá fingindo isso, daqui a um tempo você já vai ter a confiança naturalmente, sem você nem precisar falar que tem confiança, entendeu? Então essa dica pra quem é tímido é muito valiosa. Tem muita gente que comenta aqui nos meus vídeos falando assim: eu não gosto de me ver dançando. Às vezes a gente pensa que não gosta de ver o nosso corpo dançando porque a gente não está acostumado. Às vezes a gente aprende a coreografia e não olha no espelho ou não se grava pra ver como é que ficou, então estranha. Por isso que aquela dica de se gravar e comparar com o vídeo original é muito importante, porque você vai melhorando comparando com o original. A gente tem que falar de um ponto muito importante aqui, que é a autoaceitação. Eu já recebi uma pergunta aqui no meu canal uma vez: pra dançar K-pop precisa ser magra? Gente, não! Você só precisa gostar de dançar e gostar de K-pop. Só. A ver com isso que eu acabei de falar é pra você não ligar para os comentários maldosos. Sempre vai existir alguém
comentando alguma coisa ruim num vídeo das pessoas, até nos MVs dos próprios idols. Tem muitos comentários que não querem dizer nada. Por exemplo, tem gente que comenta assim, não gostei do seu cover. E tipo, tá, o que eu vou fazer com esse comentário? Muita gente que tá começando tem muito medo dessa recepção, sabe, negativa. As únicas críticas que vocês têm que levar em consideração são as críticas construtivas, que são críticas que estão te ajudando a melhorar de alguma forma, te dando dicas, te dando conselhos para que você faça dance covers melhores. E você vai ignorar totalmente comentários que só estão jogando hate. Também é uma questão de você trabalhar isso, tipo, aquele comentário não quer dizer nada, porque eu sei que no começo esses tipos de comentários ferem muito a gente, mas com o tempo, se você for trabalhando isso, se você quiser continuar postando covers ou se apresentando, você vai ter que lidar com eles de alguma forma. Se até os idols têm que lidar com eles, né? Então pense que esses comentários não querem dizer nada. E pra encerrar, a coisa mais importante que eu tenho pra dizer é: faça aquilo que você tem vontade de fazer, porque ninguém vai viver a sua vida por você. Não ponha barreiras na sua mente, tipo, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, porque você consegue sim. É tudo questão de você começar, treinar, praticar, insistir, persistir e não desistir. Há muito tempo eu botei na minha cabeça que eu não conseguia dançar boy group, e eu nem tentava. Ano passado eu comecei a fazer medleys para poder dançar mais músicas de K-pop, né? E os meus medleys só tinham girl groups. E esse ano eu falei, não, cara, quer saber? Os meus medleys vão ter girl group e boy group, porque sim, porque eu quero. E mesmo que eu ainda tenha dificuldade, ou que eu não tenha o mesmo costume que eu tenho quando eu tô dançando girl groups, eu tô tentando, sabe? Tipo, tem boy groups que eu dancei esse ano que eu falo como foi que eu fiz isso. Dr. Baby. Gente, isso aqui é o demônio, isso aqui é o capiroto, essa coreografia. Quem criou essa coreografia tava com muita raiva, sabe? Eu não sei como foi que eu consegui dançar essa coreografia. Foi na raiva também, foi na base do ódio que eu consegui aprender essa coreografia. Olha como não está 100% perfeito, mas tipo... Nossa, cara, eu tô muito orgulhosa disso aqui. Então foi isso, gente. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like que ajuda bastante. E vamos ter próximos vídeos de dicas pra dançar K-pop, tá bom? Como eu falei, o próximo vídeo vai ser sobre figurino, expressão facial e etc. Então se você tem dúvida, deixa elas aqui que eu vou estar levando pro próximo vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.